Olá, eu sou Mirelle Padilha, professora de Português e Literatura, e no vídeo de hoje vamos falar sobre um grande intelectual, um grande crítico literário chamado Antônio Cândido. E vamos falar também sobre o seu escrito, O Direito à Literatura. Então fica comigo nesse vídeo para você entender como a literatura é um forte instrumento de humanização. Antônio Cândido foi um grande intelectual e crítico literário. Ele foi sociólogo, professor e um dos maiores críticos da literatura do país. Ele foi base, inclusive, para a formação da literatura nacional. A sua obra mais importante é Formação da Literatura Brasileira. O Direito à Literatura, um dos seus escritos mais famosos, é resultado de uma palestra e hoje compõe o livro Vários Escritos. Esse ensaio tem mais de 30 anos, mas é um escrito muito atual. Faz sentido nos dias de hoje e necessita ser discutido, ser estudado nas nossas escolas e universidades, nos nossos estudos. Na palestra, Antônio Cândido ressalta a desigualdade social presente no país e como muitos pensam que são mais merecedores do que outros. Para Antônio Cândido, a gente vive uma época cruel, insensível, e essa barbárie está ligada à civilização. Embora os avanços sejam muitos ainda são proibidos de crescer na vida. Enquanto umas pessoas têm de mais, outras têm de menos. É contraditório para Antônio Cândido e ele destaca que é nessas contradições que os direitos humanos devem atuar. Ele busca por mais direitos e justiça para todos. Na segunda parte do ensaio /palestra, ele fala sobre literatura. Por literatura, ele considera tudo aquilo que tem toque poético, ficcional ou dramático. Então pode ser um sonho, uma piada, uma lenda, uma poesia, uma história que a gente conta. Tudo isso, para Antônio Cândido, é considerado literatura. Para Antônio Cândido, todos têm direito aos bens fundamentais, como casa, comida, saúde, viver, mas sempre pensamos que a nossa necessidade é mais urgente do que a do próximo. A nossa necessidade precisa ser resolvida em primeiro lugar, como se nós somos mais merecedores do que o outro, quando na verdade cada um tem as suas necessidades, as suas limitações. Então, cada ser, cada sentimento é único e deve ser considerado. Antônio Cândido pergunta: eles afirmam que o próximo tem direitos, mas será que pensam que o seu semelhante pobre teria o direito de ler Dostoiévski ou ouvir Beethoven? Então, enquanto vivemos em uma sociedade totalmente desigual, uns estudam e escutam Beethoven e outros não sabem nem quem é Beethoven. Para Antônio Cândido, a literatura tem a função de humanizar. Inclusive, eu falo muito sobre isso lá na minha outra rede social, no Instagram, a Mirelle Padilha. Eu falo muito sobre como a literatura é um instrumento humanizador. Falo muito sobre literatura, sobre como despertar esse gosto, esse interesse pelos livros, pela arte, pela leitura. Enfim, me segue lá, a Mirelle Padilha. Antônio Cândido considera a literatura uma função humanizadora. Ele diz: nas nossas sociedades, a literatura tem sido um instrumento poderoso de instrução e educação, entrando nos currículos, sendo proposta a cada um com talento intelectual e afetivo. E continua: a literatura confirma e nega, propõe e denuncia, apoia e combate, fornecendo a possibilidade de vivermos dialeticamente os problemas. A literatura, como instrumento de humanização, inclusive foi o meu tema do TCC na licenciatura em Letras. Eu trabalhei esse tema, como a literatura tem uma função humanizadora na formação do leitor. De novo, eu falo muito sobre isso no meu Instagram, a Mirelle Padilha. Antônio Cândido distingue a literatura em 3 fases. Primeiro, a construção do objeto como estrutura e significado, forma de expressão e emoção, e 3, como forma de conhecimento
conhecimento. E partindo dessas 3 fases, a construção do objeto, como estrutura e significado, e as formas de expressão, emoção e conhecimento, assim a gente chega à literatura social, onde os autores expressam suas emoções, suas ideias, suas opiniões, suas contradições, onde os autores pregam a desorganização do mundo, pegam tudo isso, organizam em palavras e geram uma estrutura física, que é o texto. O leitor assimila o texto e cria a sua própria visão de mundo, sua própria interpretação. Antônio Cândido finaliza a palestra ressaltando que uma sociedade justa respeita os direitos humanos e o respeito à necessidade do outro, inclusive a necessidade de consumir a literatura, consumir a arte em todas as suas manifestações, arte, música, teatro. Vivemos em uma sociedade tão desigual que muitas pessoas nem têm acesso a isso. Assim como Antônio Cândido, eu acredito fielmente que a literatura nos molda, nos humaniza e nos faz evoluir como ser humano. Antônio Cândido afirma: a literatura desenvolve em nós a cota de humanidade na medida em que nos torna mais compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade e o semelhante. Então a gente vê que a literatura permite ao ser humano que ele conheça a si mesmo partindo da própria realidade, o que o leva a um direcionamento crítico e assertivo. No último parágrafo do ensaio, Antônio Cândido diz o seguinte: uma sociedade justa pressupõe o respeito dos direitos humanos e a fruição da arte e da literatura em todas as modalidades e em todos os níveis. É um direito inalienável. Então a gente tem aí uma palestra de 1988 que precisa muito ser lida, ser ouvida nos dias atuais. Antônio Cândido nos mostra como a literatura é um instrumento de humanização. Essa palestra deve ser vista como um direito, um acesso a um pensamento desenvolvido e humanizado. Não há povo e não há homem que possa viver sem ela, isto é, sem a possibilidade de entrar em contato com alguma espécie de fabulação. Esse foi o vídeo sobre Antônio Cândido e sobre a sua palestra, O Direito à Literatura. Espero que você tenha gostado e tenha compreendido como a literatura é um forte instrumento de humanização. Eu vou deixar aqui abaixo na descrição o link com essa palestra, O Direito à Literatura, para você dar uma lida. Depois que você ler, vem aqui nos comentários e me diz o que você achou, qual é a sua opinião sobre isso. Se inscreve no canal, porque eu compartilho muito conteúdo sobre literatura, sobre arte e como a literatura, é um instrumento de humanização. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Obrigada por ter assistido até aqui. Até o próximo.